tarde, bom dia, boa noite. Este é o podcast, mais um programa do Igrejeiros. Hoje estamos com João Costa, Gabriel Carvalho. Meu nome é Andrew McAllister e este é o podcast do Igrejeiro. Hoje no Igrejeiros a gente vai falar sobre equipamento de igreja. Algumas igrejas têm uma bateria eletrônica top, tem lá o violão Ovation, não sei das quantas, ou o teclado, ou o piano. Algumas não. Isso é bom? Isso é ruim? O que é isso? O que a gente faz com isso? Mais importante, como é que isso vai afetar a igreja? Então, eu tenho certeza que todo mundo começou aqui com talvez um violão, uma bateria bem simples, né? Eu lembro aqui na Catedral da Igreja Cristã Nova Vida, eu, na verdade, comecei a tocar bateria na Igreja Cristã Nova Vida em Botafogo. Era uma Premier preta. Provavelmente os tons eram 12, 13, 16, bumbo de 22, uma caixa de metal estridente demais para a igreja. Mas foi ali que eu aprendi, né? Com o tempo a gente foi aprendendo melhor, sabendo escolher equipamento, mas a gente já via, né? Outras igrejas. Eu não sei se Gabriel e João podem falar, mas a gente às vezes via o pessoal de fora, vinha um baterista convidado e trazia aquele case de prato Zildjian, e a gente ficava, nossa, Zildjian, as baquetas dele são da Zildjian também, ou tirava aquele baixo, aí vocês vão ter que me ajudar aí com marca de baixo, sei lá, Music Man, Fender Precision, Jazz Bass, essas coisas assim. Mas eu não sei vocês, eu aprendi a tocar, a gente saiu da inércia, né? Era aquilo ali mesmo, não sabia a diferença entre pele porosa e pele transparente, mas foi, né? Então, Gabriel, você começou tocando bateria, né? Antes do violão. Sim, perfeito. Então, e você lembra do seu primeiro equipamento, da sua primeira bateria? Lembro muito bem que, na verdade, foi a bateria da igreja, porque eu morava num apartamento micro, que além de fazer barulho para os vizinhos, não teria espaço para ter uma bateria. E aí fui aprender a tocar na bateria da igreja, que, por sinal, também era emprestada. E aí ficou durante muitos anos a bateria emprestada lá, uma RMV muito velhinha, com umas peles jurássicas. Com a fita crepe? A fita crepe já devia ter uns 15 anos naquela pele. A gente tentou dar um jeito enchendo aqueles paninhos laranja de lustramóvel. Sim. E piorou a situação, mas a gente tocava daquele jeito mesmo. Mas né? aquilo ia dentro? Ia por fora. Cima por fora? Por fora. Com a fita crepe? Com a fita crepe. Ah, sim, claro. Porque tem que ser. E aí depois a gente botou uma fita crepe nova pra ver se a velha com a nova dava algum jeito, né? Mas o pano era velho? O pano até que era novo. O do bumbo era velho. A pele era transparente ou porosa? Então, ela já estava opaca, né? De tão velha. Então, isso que eu ia dizer, né? Então, ou ela era porosa com aquela parte de fora preta. Não, era transparente, mas já estava muito, né? Tava opaca, tava fosca já. Fosca, né? Não se põe remendo novo. A gente podia lançar a Bíblia do Igrejeiro, né? Não se põe durex velho em pele nova, né? As coisas assim. E uns pratos Orion da pior série possível da época. Twister. Não, como é que era? Eu acho que era Twister, cara. Eu não Twister. lembro direito. Não, tinha o Revolution, que era vermelhinho a tinta. Era Revolution. Com aquelas estrelinhas. Nossa, muito trecheiro. Orion Revolution. E aí, como não tinha bateria em casa, meu irmão ficava tocando, eu ficava com ciúme e tal. Poxa, eu quero tocar alguma coisa em casa. Aí fui aprender violão, também com violão emprestado. Giannini, com umas cordas também, né? Tetânicas. Mas foi ali que começou. Comecei a fazer minhas primeiras composições ali com o Giannini também. Foi uma beleza. Nosso compositor nato. João já, para quem já ouviu outro programa, começou... Sim. Quer dizer, não começou no SG, mas chegou na igreja com SG. Sim, Você começou na guitarra? Eu comecei a tocar na igreja com guitarra. Na época, o meu set era uma Gibson SG, com captação MG 80 na ponte. Mas pera aí, era Gibson ou era Epiphone? Era uma Gibson.
pô, o cara é chique. E já começou Outro com nível, Gibson. né? Outro nível, né? Isso. Era uma Gibson. Caixa Panzer, uma coisa assim, logo de cara. Foi dinheiro de juntando muito tempo de office boy, de venda de outros instrumentos para ter esse. Eu já, como falei no nosso primeiro episódio, já tocava desde os 12 anos. E eu cheguei com 19, né? Então já tinha um tempinho tocando. Tá. Ele Mas eu já também, tinha emprego. basicamente o set era a SG, um pedal Marshall, era o Shred Master, um pedal de distorção bem pesadão, e um ampli, um Marshall Valve State. Agora eu não lembro exatamente a série, já tem muito tempo isso, e eu não lembro. Eu levava o ampli para a igreja porque não tinha ampli de guitarra lá. E todo guitarrista igrejeiro sabe que muitas vezes você é convidado a tocar numa igreja e plugar a sua guitarra em linha. Oi! Isso é a tragédia pro guitarrista. E igrejeiro, em especial. Acho que uma das coisas que só igrejeiro vê o guitarrista é tocar esse negócio de tocar em linha, gente. Bom, enfim, esse foi o meu equipamento inicial. Eu comecei em Botafogo, mas entre 12 e 13 anos a gente veio pro Recreio, no Rio de Janeiro, pra Catedral, onde eu tô até hoje. Meu Deus, faz 21 anos. Enfim. E eu lembro o dia que o pastor comprou equipamento de som todo novo e chegou a bateria, né? Era uma Peel Export verde, com pele hidráulica da Evans, com um jogo de prato, era um Sabian B8, brilhante, estridente que só. Eu lembro, ainda em Botafogo, eu lembro a primeira vez que me falaram, meu pai já vendo, né, que eu estava me interessando, queria incentivar, vamos comprar uma baqueta para você e tal. Aí chega lá na loja, qual baqueta que você quer? Tal, eu não sei. Me deram, nunca esqueço, uma Zildjian 7A com ponta de nylon, aquele lápis de baqueta fininha que só. Mal sabia eu o que era ponta de nylon, o que era o quê. E eu não tinha um case de baquetas, porque obviamente eu só tinha um par de baquetas. E aquela baqueta vinha dentro de um saquinho plástico. Eu lembro que eu guardei o saquinho plástico até ele ficar opaco, né? E as baquetas iam comigo para cima e para baixo naquele saquinho plástico, claro. Mas aí, digamos, a minha, não vou dizer a minha, mas a minha primeira bateria na igreja foi essa Peel Export. E com a caixa de metal, nossa, aquilo gritava demais. Eu lembro a primeira vez que eu fui trocar a pele dela, foi um negócio horrível. Saindo de uma pele hidráulica, eu querendo inventar moda, não sabia o que eu estava pedindo. Fui pedir uma filme único, porosa, cheia de harmônico, não sabia afinar a bateria, não sabia nada. E aquela bateria lá, 12, 13, 16, 22, num salão que cabia, sei lá, 80 pessoas. Eu tocava e ninguém se ouvia, basicamente. Mas, engraçado, você aprende, né? Aquela coisa do igrejeiro que a gente estava falando. Você aprende. Uma coisa que eu tocava no colégio, o pessoal chegava, os bateristas, né? E eles falavam, porque eu treinei isso, porque eu treinei aquilo. Você consegue tocar rápido assim? Os caras fritando e fazendo toque duplo e tal. Eu falei, olha, isso eu não sei fazer. Mas você sabe fazer isso? Aí eu pegava lá um groove básico e começava a tocar aquele groove e começava a diminuir o volume, só que sem perder o tempo. E continua e sobe o volume, e eu ia e voltava, aí eu falava pro cara, senta lá e faz igual. E ele não conseguia, ele começava a tocar baixo, começava a se perder, né? Ele não conseguia manter o andamento e tal, e não sei o quanto uma coisa tem a ver com a outra não, mas certamente na igreja, mal sabia eu que se tivesse talvez tocado com uma bateria com os tambores menores teria sido mais fácil, mas aquele culto de oração de quarta-feira à noite, com aquela bateria lá, descendo a mão, e eu vi na internet uma tal de baqueta 2B e falei, eu quero isso. Né? Uma baqueta de roqueiro numa bateria, num culto de oração de quarta-feira à noite, com as senhoras na primeira fila e você segurando a mão. E você lá e o pastor reclamando do volume, não tinha mais o que fazer. Aí um cara falou, vamos comprar aquelas vassourinhas, né? A vassourinha da Torelli, que
acho que não durou 3 meses, ficou toda entortada depois, parecia um espanador. Porque o outro baterista da igreja pegava aquilo e achava que era baqueta, né? Então ele descia a mão, entortava os fios todo e... acho que uma vez até enfiei um fio de aço daquele no olho, que eu fui coçar a cabeça, negócio assim, eu não sei o que deu, mas eu lembro que o negócio entrou no meu olho, enfim, ainda enxergo bem com as 2 vistas. Mas é engraçado, eu pelo menos já ouvi, vocês devem ter ouvido também, histórias, você vai para outras igrejas e tem uma bateria e tal. Eu lembro, primeira vez que eu visitei a igreja da freguesia, lá do Gabriel, né? Eu vi uma Odre Custom, uma Odre branca. Eu sei que hoje aquela Odre branca virou a bateria do Retiro, né? Então, na verdade, é uma outra. É uma outra? Ela tá, sei lá, em algum espaço aí do planeta. Tá. Aquelas pele reaproveitada com fita, com um pedaço de pano. A pele do bumbo rasgou, não tem nova. Aí bota um remendo e o bumbo com 5 travesseiros dentro. Aquela coisa toda. Mas... eu lembro uma vez um rapaz que inclusive estava no começo da minha igreja. Ele era perto do pastor na hora de comprar o equipamento de som, e ele virou para mim e falou um tempo depois, ele, nossa, naquela época que o pastor comprou aquela Pure Export lá, com aquele jogo de prato, eu lembro que eu quase consegui usar uma Tama Superstar com uma série de pratos Zildjian, série Z, nem fazem mais, que era a série que o Lars Ulrich, do Metallica, usava, e eu assim, nossa, era Zildjian, você tinha que ter comprado. Ele, não, Andrew, você não entende. Aquela série de prato não ia funcionar dentro da igreja. Aí eu, não, mas era Zildjian, cara. Não tem como não funcionar. Ele, não, Andrew, você não está entendendo. Aquele prato é muito grosso, aquele prato é muito pesado, aquele prato não vai dar certo. E eu só queria porque queria o Zildjian, né? Que eu vi a foto lá dos caras que eu ouvia na época tocando, né? E eu cismei que tinha que ser Zildjian, né? Eu acho que isso mostra a importância que tem no momento da compra do equipamento. Porque muitas vezes o pastor não conhece de música. Então ele delega essa questão do conhecimento. Qual o instrumento, qual equipamento a gente vai comprar? Para um músico, ou para o líder do louvor, então para um músico mais experiente. E aí é uma responsabilidade. Como você falou, de repente estar comprando um equipamento que não vai atender, ou então que vai dificultar ali o momento do louvor da igreja. Então é uma questão muito... a gente diferenciar o gosto pessoal, de repente, né? Eu acho esse som mais legal, do que verdadeiramente vai funcionar na igreja. Então, esse momento da compra do equipamento eu acho que é crucial. Porque a gente está utilizando recursos da igreja para comprar um equipamento, então tem que ser o que vai utilizar e vai servir da melhor forma, né? Sem contar os músicos que não têm condições próprias de comprar um instrumento. Aí o pastor vem para eles e fala, quero comprar um novo. Aí o sujeito já abre os olhos e fala, agora é a hora, né? Ele vai poder pagar o que eu nunca pude pagar. Eu cometi muitos erros na minha jornada de igrejeiro, mas uma virtude que o senso de comunidade, que eu já mencionei anteriormente, me ensinou é a de tocar para a banda. E ampliando esse conceito, tocar para a igreja. É claro que a nossa atenção e o nosso objetivo principal é agradar o Senhor. Em próximos episódios a gente certamente vai falar do aspecto mais teológico do culto e do nosso papel no culto, mas talvez com uma compreensão mais prática, aprender a tocar para a equipe, não para mim, e ampliar essa escala de tocar para a igreja, me fez mudar o meu setup ao longo do tempo como guitarrista. Como eu falei, comecei tocando guitarra e depois de alguns anos eu passei a liderar louvor tocando um violão. É uma configuração mais padrão, mais comum. E essa guitarra Gibson tão bacana que eu tive, né, que eu sonhei muito tempo para ter, eu tive que me desfazer dela, porque eu casei, gente. Ou você bem casa enquanto você é garoto e não tem dinheiro, ou você bem casa, ou você bem tem instrumentos caríssimos. Então, eu tive que vender o instrumento. E
como era um instrumento bem valioso, deu para fazer dinheiro para o casamento e ainda sobrar uma porção para comprar um... Virou geladeira, fogão. Exatamente. Não tudo isso, mas virou algumas coisas da casa e sobrou um valor para refazer o meu setup. Sobre esse negócio do casamento, faça que nem eu. Acho um fotógrafo baterista e... Parte das fotos do meu casamento foram... Eu dei uma caixa. Eu dei uma caixa de bateria que eu tava vendendo na época. Igrejeiro também tem o seu aspecto do cuidado matrimonial. Olha aí, olha a dica. Mas ao vender o equipamento que eu tinha, o amplificador e tudo mais, eu repensei o meu setup. E na época, gente, não tinha hoje essa ótima fonte de pesquisa que é Google, YouTube, para a gente ter as mais diversas dicas. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Na época era a convivência, a comunhão com outros irmãos, músicos mais experientes, que me ajudaram a montar um setup bem econômico e, acima de tudo, funcional. Então, eu saí de uma guitarra prototipada para tocar rock pesado, metal, seja lá o que for, para uma Telecaster, para uma guitarra que ela é mais dinâmica, ela consegue tocar vários estilos. Guitarra dinâmica. Ele é um jovem dinâmico. Ele é um jovem dinâmico. Mas eu larguei aquele pedal da Marshall para pegar um Tube Screamer, que é um pedal com uma distorção mais leve, né? Eu não larguei a distorção, evidentemente, mas coloquei aquilo que o guitarrista chama de sujeirinha, né? Aquele drive. Aprendi a usar coros, aprendi a usar delay. Cuidado com delay aí, guitarrista, mas fica para outro papo mais à frente. Mas eu repensei o setup e adaptei ele para uma realidade de igreja, para aquilo que a minha igreja local na época fazia musicalmente, né? Então, para não ficar aquela coisa que apenas funcionava para mim. E o senso de comunidade me ajudou a repensar bastante o setup também, o equipamento. E eu lembro também, a primeira vez que eu, já estudando mais, né, sabendo que Zildjian não era sinônimo de tudo... top. Esse negócio de marca é demais. É muito ruim, né? Eu tenho que falar uma coisa sobre isso daqui a pouco. Mas não, fala agora. Não, porque ao falar disso, eu lembro de que quem foi líder de louvor tocando violão nos anos 2000, nos primeiros 10 anos dos anos 2000, sabe de uma coisa, a unção só descia no culto se você tivesse um Taylor. O Taylor. Ele saía de fábrica ungido. Ele sai de fábrica ungido e se você toca e canta junto, você também ganha um drive na voz, deixa a sua voz devidamente rouca para atrair a presença. E, cara, tudo isso estava atribuído à marca Taylor, né? E depois eu fui picado por essa mosca azul na época também. Depois eu arrumo um problema no casamento para comprar um violão Taylor. Mas então, hoje é o Martin, né? Hoje é Martin. Hoje já é Martin. Mas eu tô já meio enferrujado, meio fora desse circuito, eu não sei. Eu estacionei no meu violão, meu jumbão lá e não ligo muito a cabeça para... Você já tem mais de 10 anos de casado, então já tem... Já tô em outra, mas hoje é o Martin. Eu lembro quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre instrumento e eu passei da fase de entender o que eram a série Z da Zildjian, né? E eu, no Mercado Livre, descobri um sujeito que estava voltando para os Estados Unidos e tinha que deixar seu set de Zildjian K. Olha, o Zildjian K, aquele sonho de muita gente. E eu fui e comprei aquele set, era um chimbal de 14K Master Sound, uma condução de 20, K-Ride mesmo, e um ataque de 16 médio fino K. E eu cheguei na igreja todo orgulhoso com aquele... E vim ainda, paguei na época 2.500 nos... Acho que foi 2.300 que eu consegui negociar com o cara. Tem tempo isso, hein? Não, tem 3 pratos com a mochila, com o bag. Eu tenho a mochila até agora. Quem dera. Né? Hoje acho que só a condução tá esse preço. Usada, mas enfim. E aí eu lembro que eu cheguei na igreja, montei o set todo e eu todo orgulhoso. E o pessoal, tipo, o Andrew hoje não sei o que, tá chato pra caramba, não sei o que. E meu pai sabia, né? Que eu tinha comprado, aquela coisa, não, eu falei com o pastor, peguei dinheiro da igreja para poder fazer e comprar, porque ia custar R$5.000 e eu ia conseguir por 2.300 e tal.
E aí eu toquei domingo de manhã, aquela coisa e tal, e cheguei depois do culto assim pro meu pai. Meu pai sempre querendo fazer piada, me ensinar alguma coisa. Eu não sei se a coisa foi tão intencional naquela época, mas eu perguntei, e aí, pai, você sentiu a diferença? Ele, nenhuma. E aquilo pra mim foi um soco, assim, voadora no peito. Eu... Poxa, eu saio de um Sabian B8 para um Zildjian Kai, você não sentiu diferença nenhuma e tal. Aquilo, até hoje eu lembro daquilo. E de essa coisa que você aprende a trabalhar com um instrumento. Você entende o som que tem, você entende todas as particularidades que você gosta, que você extrai daquilo, mas, em última instância, que diferença que vai fazer para a congregação? Agora, tem os detalhes. Por exemplo, eu visitei uma igreja uma vez e o pastor, sabendo que eu era baterista, muito orgulhoso das compras, né, do trabalho, não orgulhoso assim de maneira ruim, mas orgulho, né, de poder investir nos instrumentos. Ele, olha minha bateria nova, os garotos aí da igreja que ajudaram a escolher, olha os pratos e tal. E eu lembro que ele comprou um hi-hat e uma condução de uma série assinatura de um roqueiro famoso. Pratos muito grossos, né? Muito agudos. Só que os 2 ataques eram muito finos. E eu lembro tocando, você vinha com a mão na condução, naquele peso, né? Tirando aquele som. E quando você vinha para o ataque, você está vindo de um prato muito grosso, que você tem que bater forte para tirar o som. Você vinha para um prato fino e explodia os ataques. Então, a importância ali de saber o que você tem pela frente. Não que a igreja não possa ter uma coisa dessa, mas que se você tem, por exemplo, uma condução muito pesada e um ataque muito fino, que você vai ter que maneirar. Você vai ter que segurar a mão na hora de ir pro ataque e vice-versa. Você vai ter que vir mais forte na condução para poder tirar o som. E ele, poxa, coitado, o pastor olhando para mim, olhando assim, poxa, e aí, o que você achava tal? E eu, ai, que legal, só pensando, nossa, o pessoal da primeira fila deve estar chiando muito com esses pratos novos. Sem contar que os pratos eram zerados, mas o case de baqueta era aquela luta para achar 2 baquetas iguais. Gabriel sabe do que eu tô falando. Sim, para achar 2 baquetas iguais, quiçá 2 baquetas com ponta. Perfeito. Né? Você pega uma 5B sem ponta numa mão e uma 7A com ponta de nylon na outra e vai fazer isso funcionar. Ou aquela não sei que pastor inventava de falar, porque o pessoal da igreja quebra muito baqueta, então vamos comprar aquelas baquetas de fibra de carbono. Você já tocou com essa? Já toquei. Tinha uma da RMV, se eu não me engano. Milagres. Aquela baqueta entortava, mas não quebrava, aí você tinha que tocar com aquela baqueta torta, que não tirava o som direito. Já comprei muito durex colorido pra colocar na baqueta pra durar mais. Meu Deus. Pra você ver. Não, nossa, eu lembro uma vez... Porque o budget era pequeno, o orçamento era pequeno e a pegada era forte, então a baqueta quebrava todo mês, né? Assim. Não, eu lembro uma vez um grupo de adolescentes veio aqui na igreja tocar e aquele dia eu nunca esqueço. Eu não guardo rancor, mas eu nunca esqueço. O Amado, vamos colocar dessa maneira. O Amado veio com... nossa, eu tô lembrando da figura completa agora. Então, vamos ver as referências musicais da época. Ai, meu Deus. Era pré-restart. Era NX0? Não sei. Enfim. Aquele rock isso. bem, né? E o baterista chegou com um cabelo com gel, um tupetão e aqueles negócios de jogador de basquete no braço, né? Aquelas munhequeiras, como se ele suasse muito, Muito né? anos 2000 isso, Exato, com aquela correntinha ladinho ouro preto, quando ainda tinha idade para comprar essas coisas. Enfim, vamos falar de coisas do alto, enfim. Aí ele me chega com a baqueta da Liverpool laranja. Sei qual é. Você sabe qual é. E ele tocou com aquela baqueta e fez. E na época ele... Não, porque eu comprei esse DVD do Thomas Lang, que ele faz não sei o que, de virar baqueta e coisa e tal. Eu sei que acabou de tocar. Quando eu cheguei domingo de manhã, isso foi sábado à tarde, quando eu cheguei domingo de manhã, meu prato de ataque, todo laranja. A tinta da baqueta ficou todos os meus pratos. E eu não conseguia tirar aquilo. Eu fiquei com tanta raiva dele. Mas tanta raiva.
Até hoje, se alguém vem tocar na igreja e fala, posso usar os pratos daí? Eu, não, traz seus Ele vai próprios. ouvir esse podcast? Oi? Será que ele vai ouvir esse podcast? Olha, ele talvez lembre da referência, porque, se não me engano, eu já falei isso pra ele, então não Então vai tá. ser tão feio assim, Ele mas tá em casa. tá em casa, eu espero que sim. Mas é impressionante. A gente aprende a fazer funcionar pra igreja, né? Esse é o ponto. E até a história, pra quem ouviu o primeiro programa, na semana passada, Gabriel tocando com... como é que era? O pandeiro do Mickey. Pandeiro do Mickey, de 1,50 como hi-hat. E qual foi a sua conclusão dessa experiência? Então, foi uma experiência primeiro sensorial, vamos dizer assim, de estar tocando dessa forma. Mas agora, falando sério, eu estava reparando, como costumo fazer durante o louvor, além de estar prestando atenção na música, prestar atenção na reação das pessoas. E aí eu comecei a reparar, passando a primeira música, a segunda música, tecnicamente o som estava péssimo. Eu usei aquilo como recurso, porque senão eu não ia ter contratempo ali para marcar o tempo. O som, audivelmente, estava péssimo. Só que eu fui olhar a reação das pessoas e as pessoas continuavam louvando e adorando da mesma forma, como se eu tivesse lá o hi-hat mais caro da loja. E aí eu passei a refletir, cara, às vezes esse tipo de preocupação são preocupações nossas. Não significa que a gente vai, vamos botar agora tudo de pior qualidade, mas a gente fazer o melhor dentro da nossa condição. Porque as pessoas, né, vamos dizer assim, as pessoas que não estão envolvidas com música na igreja, elas estão adorando da mesma forma. Se eu tenho o hi-hat lá comum, se eu tenho o pandeiro do Mickey, elas continuam louvando a Deus. Importante a gente fazer, né, aquilo que a gente foi determinado a fazer ali na música e fazer da melhor forma. Para elas não importou. Eu perguntei para algumas pessoas depois, eu fiquei intrigado. Falei, o que você achou? Aí o pessoal, Tava diferente? Porque as pessoas estavam ali conectadas com o conteúdo da música, com a adoração que elas iam prestar a Deus, e isso, de fato, foi uma reflexão para mim, né? E a gente está conversando aqui, as nossas experiências basicamente começam o mais distante possível, no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. E a gente já, nesse período, a gente já tinha bastante facilidade. Se a gente convidar igrejeiros aqui de outras décadas, a gente vai ouvir muita precariedade, muita história de precariedade. E mesmo com essa pequena distância temporal, sabemos que hoje em dia o pessoal que está começando na música da igreja tem muito mais facilidade. Certamente, músicos de outras gerações anteriores às nossas falavam a mesma coisa pra gente. Todos vocês aqui devem ter ouvido isso dos músicos, né, mais antigos. E sempre vai ter isso. Isso é um ponto positivo, a gente poder olhar para trás, rir de nós mesmos e das nossas histórias de igrejeiros do passado e poder hoje desfrutar de várias facilidades para que a gente tenha um som melhor com um custo menor. É possível ter isso hoje em dia. E um ponto que eu também gostaria de ressaltar é o seguinte, em especial para violonistas, baixistas e guitarristas. E tecladistas também, acho que cabe isso. Não adianta nada a gente investir, eu falo desses músicos em especial, que geralmente levam para a igreja o seu próprio instrumento pessoal, desde o início da sua caminhada de músico na igreja. A gente gasta uma grana, pode investir uma grana altíssima com o nosso equipamento, com o nosso backline, mas chega na igreja, os periféricos da igreja não batem, sabe? O PA da igreja é fraco, é ruim, a acústica da igreja não é favorável, né? Do espaço do templo da igreja, o pé direito altíssimo, piso frio, essa coisa toda, mais o pessoal da mesa de som, da sonotécnica entende bem. Então, a gente tem que entender a vida da igreja para não tomar decisões tolas na hora de investir no nosso equipamento. O extremo disso que eu já ouvi foi uma igreja que os músicos se juntaram e falaram, só serve o amp Marshall, só serve o prato Zildjian-Kai. Os caras fazem um raid para a igreja, né? O pessoal fez, assim, os músicos falam meio que as exigências, quase que a exigência da banda pro camarote, né? Pro camarim. Tem que ser esse. O pastor foi lá, olha, a gente não tinha orçamento para tanto e tal.
os músicos foram lá, quebraram o equipamento. Meu Deus. E aí viraram pro pastor depois e falaram, olha, tá vendo, pastor? Que você não comprou assim, porque se fosse um Marshall, teria resistido. Mas essa caixinha aqui, Meteoro... É muita má fé também. Não dá né, conta do cara? recado, Pô, é né? crente? Essa é outra discussão para outro podcast, mas enfim. Mas de fato, eu acho que a experiência de começar com... eu não vou dizer um instrumento ruim, mas um instrumento inferior te faz valorizar, te faz correr atrás. Até para o seu crescimento pessoal, né? De você ter um alvo que seja financeiro, né? Vou ter meu primeiro emprego para poder comprar uma caixa, um teclado e tal. E isso cresce muito, mas também cresce no desenvolvimento da percepção musical, da necessidade da igreja, né? Então, quando você tem um orçamento fora do seu alcance, isso te faz reconsiderar. Eu sei o quanto, para mim, foi o orgulho de comprar a minha bateria antes de casado, diga-se de passagem. Consegui comprar tudo antes de casar. Mas hoje eu olho para os meus instrumentos com outros olhos, mas também o uso e o papel deles na igreja. E como todo bom músico, eu estou sempre insatisfeito. Quero mais uma caixa, mais um prato de ataque, mais uma condução. E o orçamento não segue. Aliás, o orçamento até segue. Eu só teria que deixar de fazer todas as outras coisas da casa e, no caso, dormir no sofá. Mas essa é outra conversa. Mas a pergunta final é: que diferença isso vai fazer no louvor? Ótimo. Como é que isso vai contribuir para a igreja? Talvez seja algo bom. Eu não estou dizendo que nenhum instrumento diferente ou melhor é inviável. Mas, no final das contas, a gente tem que colocar como é que isso vai melhor servir a música da igreja, o louvor da congregação. E esse, para mim, tem sido o critério, né? A velha pergunta do meu pai. Aliás, a pergunta que eu fiz. Qual a diferença isso fez, meu pai? Eu não ouvi nada. Então, às vezes, a verdade é que você não vai... Só você vai saber daquilo. Sim. Mas o critério final tem que ser o louvor congregacional. A música da igreja. Como você, músico, seja lá qual for a sua posição, como você vai servir a congregação. Até porque um princípio que temos buscado valorizar é que a congregação se ouça cantando e não apenas a nossa performance, o nosso som e o que está saindo dos amplificadores. Olha, eu vou te interromper, porque isso aí é assunto para um programa, mais alguns outros programas inteiros de volume e dinâmica. Mas disso a gente vai falar outro dia. Então, este foi mais um episódio do podcast do Igrejeiros. Muito obrigado e até o próximo programa. Um abraço.